A Bíblia fala no livro do Apocalipse, no capítulo 13, que nos últimos dias haverá um governo mundial, um ditador mundial e uma moeda única mundial. É o governo do anticristo, o governo daquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. E o mundo tem experimentado uma fase, um momento extremamente difícil, onde as nações têm tentado solucionar um problema que até agora não tem fim. E esse problema, essa grande pandemia, tem causado uma crise econômica sem precedentes, que muitos já estão dizendo que é muito maior do que a Grande Depressão de 1929. Portanto, as nações não têm encontrado uma solução para esse grande e terrível problema que tem assolado a humanidade nesses dias. Recentemente, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Gordon Brown, apresentou uma solução. Veja a matéria comigo. A matéria começa assim: Anticristo, ex-premier quer governo mundial para combater a pandemia. Proposta de Gordon Brown é aceita pela maioria da população, diz pesquisa. Veja só o corpo da matéria. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, acredita que a solução para o combate da pandemia global é a formação de um governo mundial. O político britânico que liderou o Partido Trabalhista, de viés esquerdista, só podia ser, obviamente, acredita que o nacionalismo está prejudicando o mundo e que é preciso uma força-tarefa de líderes especialistas para combater o vírus. Em artigo publicado pelo jornal britânico The Guardian, Brown lembra a crise de 2008, mas afirma que a crise atual é diferente. Estamos perante um problema que não pode ser tratado apenas por um país, disse acrescentando. Tem que haver uma resposta global coordenada. Para ele é preciso que os países removam bloqueios comerciais e estejam prontos para diminuir as tarifas econômicas. Ele acredita que só haverá confiança no futuro se houver ações internacionais conjuntas nesse momento de crise. População quer governo mundial. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Conres em 2017 entrevistou mais de 8.000 pessoas de 8 países diferentes, incluindo o Brasil, na busca de novas propostas para repensar como a governança global poderá liderar melhor com os riscos do século XXI. 71% dos entrevistados afirmou desejar a criação de uma nova organização supranacional para tomar decisões globais sobre as principais ameaças à humanidade. Portanto, veja aí o que já começa a aparecer. O mundo enfrenta uma crise global e o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, uma pessoa que tem uma grande influência, não é qualquer pessoa, trouxe uma grande solução: a formação de um governo único mundial. Exatamente como está descrito no livro do Apocalipse, no capítulo 13. A formação de um governo global para solucionar crises que ameaçam toda a humanidade. Agora veja o que disse David Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo. Ele faz parte da elite mundial. Ele fez um discurso em 1994 na ONU e ele disse a seguinte frase: tudo o que precisamos é de uma grande crise certa. E então as nações aceitarão a nova ordem mundial. Tudo o que precisamos é de uma grande crise certa e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Esse discurso foi feito em 23 de setembro de 1994. E agora um ex-primeiro-ministro da Inglaterra diz que a solução para que o mundo saia desse problema, dessa grande crise, é a formação de um governo mundial. Inclusive foi feita uma pesquisa onde a maioria das pessoas entrevistadas clama por uma nova ordem mundial, por um governo global, por um governador mundial. Você tem dúvida ainda que nós estamos vivendo esse tempo final? Esse tempo que foi descrito por João há quase 2.000 anos atrás em Apocalipse capítulo 13? Que haveria um governo mundial, um governador mundial e uma moeda única mundial? Nós estamos vivendo esse tempo da história da humanidade, esse tempo profético. Uma grande crise e uma grande solução. Uma grande crise demanda uma grande solução. E a solução é a formação de um governo único mundial com um ditador mundial, o anticristo. Mas antes disso, não esqueça, apesar de estarmos muito próximos
de uma convenção mundial para que haja na ONU ou até fora dela uma centralização de poder, antes disso, nós vivenciaremos o arrebatamento da igreja. Então se prepare, porque Jesus Cristo está voltando.